Seja bem-vindo ao nosso informativo. Hoje temos uma entrevista sobre os bastidores do programa Papo Cabeça, com a apresentadora do programa, Núbia Carvalho. Seja bem-vinda ao nosso informativo, Núbia, novamente aqui, para a gente continuar aquele papo, né? Coisa boa. O nosso Papo Cabeça, né, Papo Larissa? Cabeça. Eu que agradeço estar aqui com vocês mais uma vez. E a gente agradece também, é um prazer receber você aqui. Fala pra gente como que foi o balanço dos programas gravados até agora e as novidades que também estão sendo preparadas para os próximos meses, Núbia. Bom, eu estou muito feliz, quero agradecer a você, telespectador, que tem homenageado nosso programa todas essas 20 horas aqui na TV Universitária ou pelo YouTube, Papo Cabeça com Núbia Carvalho. E nas quintas-feiras, às 20 horas também, ele vira podcast na Universitária FM. Então, você não pode dizer que não teve tempo de ouvir ou de assistir, tá? Até hoje, daqui a pouco. É hoje, exatamente. Daqui a pouco. Acabou aqui, ó. Continua ligado para não perder. Dona Maria, eu sei que a senhora está ligada, ó. A mãe do nosso amigo Altair não perde uma. Que gracinha. Mas o programa é ótimo também. Que bom. E, de fato, as pessoas têm elogiado muito. Engraçado que na quinta-feira passada, um amigo meu mandou uma mensagem para mim. Ai, parabéns, amei. Foi o programa sobre envelhecer, né? Olha, que bom. E todo mundo vai envelhecer e a gente tem que se preparar para isso. Que bom. E assim, relacionado aos próximos programas, como que você pensa nas pautas, os temas que você pensa? E sempre tem um psicólogo junto para fazer essa abordagem com você, né? Exatamente. Bom, os programas são pensados de duas formas, Larissa. O primeiro são as datas comemorativas, como o Setembro Amarelo, o Novembro Azul, que a gente vai gravar daqui a pouco, e o Outubro Rosa, né, que não acabou ainda, é o que eu sempre digo, gente. Setembro Amarelo é o ano inteiro, Outubro Rosa é o ano inteiro, Novembro Azul é o ano inteiro. A gente não pode esquecer de se cuidar, de cuidar da mente e do corpo, tá? E outra coisa são sugestões. Você precisa ver que gracinha, eu vivo recebendo mensagem, fala sobre isso, fala sobre aquilo. E também com personagens, né? Teve um personagem aqui, a doutora Jani, que eu agradeço muito a sugestão. Ela sugeriu que a gente falasse sobre a finitude, a morte, né? E o luto. E a gente acabou de gravar esse programa agora, vai ao ar na próxima terça-feira, tá, gente? Não percam, porque a gente precisa falar de morte. Precisa. E o luto está em terminar um relacionamento, em final de um trabalho também, né? Um recomeço de um trabalho, um final de outro. Tudo, né, Larissa? Toda vez que a gente perde alguma coisa, a gente acaba entrando em luto. Às vezes a gente consegue sair. Fecham, né? Exatamente. E a gente sofre por isso. Agora, como é esse sofrimento? A gente consegue lidar com essa dor? A gente não consegue lidar com essa dor. Se a gente consegue, que bom. Se a gente tem uma rede de apoio boa, ótimo. E quando a gente não consegue lidar com esse luto? Quando esse luto dói tanto, maltrata tanto. Paralisa, né? Exatamente. Ele paralisa a gente. E o que a gente faz? Precisa de ajuda. E a gente tem que pedir ajuda. Aí os psicólogos estão aqui, os psiquiatras também. Fora a sua rede de apoio, claro. Com certeza. Para botar você no colo e te ajudar a passar por esse momento tão difícil, E né? quinta-feira também é o nosso assunto aqui no Jornal Dia de Finados. Vamos falar sobre como lidar com esse luto também. Estamos complementando o assunto, né, Núbia? Exatamente, mas a ideia é essa, né? Estamos na mesma casa e a gente vai falando as coisas e reforçando também a importância da gente pensar em algumas coisas. A personagem que vai falar sobre o Outubro Rosa hoje, gente, ela descobriu que estava com câncer de mama por causa do Outubro Rosa. Olha que bom. Ela foi falar sobre isso, ela é psicóloga, ela foi falar sobre isso, fez o autoexame, que é importante, né, que nos toquemos, e ela descobriu o câncer. E está em tratamento, firme e forte, para passar por isso com fé em Deus e ter a remissão. Não deixe de assistir, daqui a pouco, 20 horas aqui. Para ver que a campanha realmente dá certo, né? As pessoas lembram que tem que fazer esse toque, né? Se tocar, se conscientizar também de outras doenças, não só, né, no outubro, e outras doenças que são silenciosas. E às vezes as doenças da mente também. Não, sobretudo, né? Porque Sobretudo, a mente coordena. acorda, exatamente. Infelizmente, nós temos muitas doenças psicossomáticas, ou seja, a gente começa a guardar o sofrimento e o corpo diz, opa, eu não estou aguentando mais isso não. Então as doenças chegam e,
infelizmente, se alojam na gente e a gente tem que correr atrás. Na realidade, o ideal era correr na frente, tá, gente? Trabalhar a mente para que o corpo não adoeça. Em breve, a gente também vai falar sobre isso, doenças psicossomáticas. E se você tem uma sugestão... Né? Exatamente. Existem autores que dizem que 99% das doenças são psicossomáticas. Mas se você tem uma sugestão, manda pra gente, vai lá. Segue o papocabeça.tvu no Instagram, tá? E fala, olha, eu gostaria que vocês falassem sobre isso, que a gente vai trazer um monte de gente boa aqui para falar sobre aquilo que te interessa. Essa que é a parte boa, né? Esse feedback, essa comunicação com seus telespectadores, os ouvintes da rádio também, né? Como que é para você lidar com esse papel novo, né? De apresentadora na sua vida? Nossa! Vou te contar uma coisa. Outro dia eu fui num shopping da cidade e a pessoa fez, eu tô assistindo seu programa, eu amei. Eu fiz, poxa, que legal, né? Não, é super gratificante. Como eu te disse anteriormente, eu nunca sonhei em ser apresentadora. Mas, veio num sonho e para mim isso é um propósito. Então, se eu estou levando temas que são importantes para a sociedade, temas que são utilidade pública, eu estou muito feliz. Por isso que a gente abre as portas para tudo que toca as pessoas. A realidade é essa. Outro dia mesmo eu recebi um WhatsApp e a pessoa fez assim, fala sobre preconceito. Ela é uma pessoa querida, branca, do olho claro, que adotou uma filha negra. Ela fez, Núbia, eu estou sentindo o preconceito. Eu achei que preconceito não existia. Mas quando eu vejo as pessoas olharem para minha filha e dizerem assim, porque é adotada, né? É adotada, sim, mas eu amo incondicionalmente. Cor, né? Exatamente, meu amor não tem cor. Eu não quero que minha filha sofra com isso. Por isso que a gente vai trazer também o preconceito, né? A psicologia preta. A gente já trouxe a questão da população LGBT, né? Para não esquecer, para não atrapalhar as letrinhas. A importância deles cuidarem da saúde mental, né? A importância de você educar bem seu filho para não matar um travesti, para não maltratar uma pessoa dessa população, porque são humanos, têm sentimentos, são como nós. Então, não tem porquê serem tratados de forma hostil, de forma grotesca, até eu diria. E a gente está sempre trazendo temas que as pessoas estão dizendo assim, fala sobre isso, fala sobre aquilo. E é um papo gostoso. Uma coisa que é muito interessante, que todo mundo que assiste fala assim, poxa, mas acabou muito rápido. Olha que o programa tem 45 minutos, viu? É gostoso a gente assistir. É um papo, né? É um bate-papo. A gente está falando de coisas que acontecem na vida da gente todos os dias. A gente vai falar sobre economia comportamental, tá? A gente vai falar, como eu disse, sobre preconceito. A gente vai falar sobre sexualidade, que às vezes a gente não chega em casa... Às vezes é um tabu. Nossa, e como? Eu tenho um paciente mesmo que ele fala assim, não, porque aquele negócio, que negócio, meu querido, aquele negócio. Me fale. Me fale, diga aí. A gente tem que falar sobre sexo, a gente tem que orientar nossos filhos, tá? Para que eles possam lidar com isso de uma forma normal, porque é normal. Desculpa. E falar com as crianças sobre a saúde mental tem que ser também, desde ali pequenininhos, né? De lidar com as emoções. Saúde mental eles não vão entender, mas lidar com as emoções, com a raiva, com o choro, com o sorriso. Os pais precisam falar com eles desde pequenininhos também, né? Desculpem. Nós temos 4 emoções básicas, né? A raiva, o medo, a tristeza e a felicidade. E a gente tem que aprender a lidar, porque senão a raiva domina a gente. Não é gente, e não pode ser. Nós temos que dominar as nossas emoções e não as nossas emoções dominarem a gente. Por que tem tanta gente, Larissa, que briga na rua? O cara me ultrapassou, o cara fez cara feia, e eu levanto, eu tiro a arma do carro e mato alguém, eu bato em alguém. Porque elas não sabem lidar com as emoções básicas, as básicas. Tá? E a gente precisa ensinar isso aos nossos filhos. Então, criança precisa de terapia, pré-adolescente precisa de terapia, adolescente precisa muito de terapia, porque é difícil adolescer. Que é a área que você está seguindo mais, focada nela, né? Meu nicho é esse, crianças e adolescentes. E aí, pano para manga, viu? Muito. Esse papo aqui tem que ter um jornal de 20 minutos para a gente começar a falar. E por que as pessoas, até hoje em dia, têm preconceito com terapia? Falam, não preciso de terapia, terapia é pra gente que está com problema. Todo mundo tem problema, né, Núbia? Com certeza, né? Você tem problema? Tem. Todo mundo, eu também tenho um monte de problema. E faço terapia. Porque no passado,
as pessoas consideravam que terapia, psicólogos e psiquiatras eram para doidos. E não é verdade, né? É justamente para você lidar com suas questões. Nós temos questões desde o dia que a gente nasce. Por quê? Porque talvez a gente não recebeu tanta atenção daquelas pessoas que deveriam cuidar da gente. Às vezes é uma questão que na escola eu sofro bullying e tantas outras coisas, no trabalho eu não sou respeitado. Então tem tanta coisa que a gente precisa levar e, infelizmente, tem gente que guarda isso a vida toda, por isso que tem muita gente que infelizmente tira a vida, né, Larissa? Sim. Porque elas não sabem lidar com suas emoções, com seus sentimentos, elas não se expressam e aí acabam, infelizmente, sucumbindo a umas Vai guardando coisas. aquilo ali e Exatamente. depois explode, né? E tem uns que não explodem, porque quando você explode é Implodem, até né? melhor. Exatamente, elas implodem e aí, infelizmente, elas dão um jeito de abandonar a vida, né? E aí a gente precisa falar dos nossos sentimentos, a gente precisa falar das nossas emoções, a gente precisa dizer o que não está legal para a gente, tá? E fazer isso sem o conflito. O conflito não é uma coisa ruim, gente, tá? Ter conflito é bom, mas a gente sabe, tem que aprender a lidar com o conflito. O problema é que a gente personifica o conflito. Né? Eu falei uma coisa, Larissa me disse uma coisa, eu não gostei, não falo mais com Larissa, estou de mal. Com Larissa, que tal entender por que Larissa me disse isso? É maturidade também. Exatamente. O que não vale é você falar nas costas, né? E depois dizer assim, nossa, ela ficou chateada. Todo mundo fica chateado, o nome disso é traição. Quando você senta com a pessoa e diz, não gostei, não é legal, tá? E fala numa boa, não fala num momento de raiva, não. Fala assim, a gente está conversando. A raiva parece que emburrece. Exatamente. Não, mas é o que eu falei, né? A raiva é uma das emoções básicas. Se eu não domino a emoção, ela me domina. Então, eu preciso dominar as emoções. Um filme que é muito legal para a gente entender isso melhor, né? É o Divertidamente, da Pixar, né? Assisti, adorei. Nossa, eu trabalho muito com meus pacientes, os menores e os maiores também, né? A gente fala, porque lá tem um controlador. Tem um guardinha, né? Não, tem um painel, mas tem um guardinha que faz o papel do controle. Ele controla as emoções. E a gente precisa aprender a controlar as emoções. A gente precisa saber lidar com as nossas emoções. Sim, gente, nós somos seres humanos. Nós vamos sentir raiva, tristeza, medo, alegria. Mas como é que elas dominam a gente? Porque até alegria demais Você fala assim, não, tá tão alegre, né? Muita alegria, assim. O que é isso, né? Parece que tá falsificado ali. Exatamente. Falso. O exagero esconde a falta. Então, eu tenho que entender por que tanta alegria. Você sabe, é aquela máxima, né? Tudo que sobra, né? Tudo que vem em excesso é sobra. Então, a gente tem que cuidar e entender por que a gente está com essas emoções à flor da pele e aprender a dominá-las, aprender a lidar com outro, que não é uma coisa fácil, porque lidar com o outro é muito difícil, né? O outro é diferente, o outro não faz o que eu quero. Mas é isso que enriquece a gente. Exatamente. É lidar com o outro. Você pensa diferente. Assim que cresce. Exatamente. Se a gente consegue unir de forma saudável, né, os nossos conhecimentos, as nossas emoções, a gente só tende a crescer. E programas como o seu também fazem essa diferença na nossa realidade. Aí eu recebo e agradeço, né? Eu fico muito feliz, porque a proposta do programa é esse, né, gente? Eu, sinceramente, não conheço nenhum programa no mundo que só fale sobre assuntos voltados para a psicologia. E a ideia é justamente essa, eu me entender melhor, eu compreender melhor. Eu falo de coisas que eu não falo. Né? Por que eu não falo de morte? Por que eu não falo de sexo? Por que eu não falo de dinheiro? É para abrir a cabeça, por isso que chama Papo Cabeça. Exatamente. Então, deixa mais uma vez o convite, que nós já estamos quase estourando o nosso tempo. Para variar, né? Para variar, né? É muita conversa aqui, gente. Hoje, terça-feira, às 20 horas, Dia das Bruxas, viu? Nós vamos falar sobre o Outubro Rosa, com um médico psiquiatra, uma psicóloga maravilhosa que vai contar a história dela. E na quinta-feira, você pode ouvir no podcast também. Lembrando que o programa fica o tempo todo no YouTube, Papo Cabeça, com Núbia Carvalho. Bota lá no YouTube que você pode assistir. Todos. Exatamente, todos. Aproveitar o feriado, né? Isso. Série. Dá o seu like lá e segue a gente no Instagram, papocabeça.tvu. Espero por vocês. Beijo, fica com Deus, tudo de bom. Obrigada, Muito obrigada Larissa. pela participação e até a próxima aqui no nosso jornal. Com certeza. Sempre convidada. Gratidão sempre.